Tigre! Tigre! Mowgli deixou a alcateia de Seonir 10 estações após sua apresentação à alcateia. Isso depois que Shere Khan convenceu a maioria dos lobos a ficarem contra Mowgli. Mas antes de ir embora, Mowgli ainda prometeu que na próxima reunião da Roca do Conselho, em que ele fosse ainda mais homem, levaria a pele do comedor de bezerros, Shere Khan, sobre a cabeça. E também declarou que ninguém mataria Aquelá, mesmo este sendo considerado um lobo morto por haver perdido o bote. Após se despedir de Mãe Loba e dos seus irmãos lobinhos, Mowgli deixou as montanhas de Seonir e sozinho rumou à aldeia, onde moravam as estranhas criaturas chamadas homens. Ao deixar as colinas de Seonir, Mowgli andou por 5 léguas, aproximadamente 30 quilômetros, até achar uma aldeia que considerou distante o bastante de onde morava a alcateia de Seonir. Ao ver o primeiro homem, apontou para a boca aberta, significando que tinha fome. Este homem chamou o sacerdote e muitos outros homens, que se espantaram com o menino nu, com cicatrizes de mordeduras nos membros. Após alguns comentários, o sacerdote com solenidade disse a Messua, esposa do lavrador mais rico da região, que levasse o menino para a casa dela, visto que ela havia perdido um filho pequenino para a Jungle quando um tigre o raptou. O que a Jungle tomou, a Jungle acaba de restituir, disse o sacerdote. A mulher conduziu Mowgli até sua cabana, onde havia muitas coisas, e, dando-lhe leite e pão, chamou-o de Natu. Porém, Mowgli deu a entender que não conhecia tal nome. Cheia de mágoa, Messua disse-lhe que parecia-se bastante com seu filho, e assim ele acabou ficando seu filho. Mowgli não se sentia à vontade, por nunca ter se visto dentro de uma cabana, mas sossegou-se, vendo o teto por onde poderia fugir se lhe desse vontade. Mowgli também se sentia estúpido sem entender a linguagem dos homens. Porém, isso não era difícil de aprender para quem já sabia imitar tantas outras linguagens. Com isso, começou a imitar tudo o que Messua falava, tendo assim aprendido neste mesmo dia o nome de muitas coisas. Quando trancaram a porta para que Mowgli dormisse na cama, ele fugiu pela janela, pois não estava acostumado a dormir assim. Foi estirar-se na relva macia do campo vizinho, para lá dormir. Antes que seus olhos fechassem, um focinho amigo veio farejá-lo. Era Lobo Gris, filhote mais moço de Mãe Loba, que trazia as seguintes notícias da Jungle. Shere Khan afastou-se para longe até que lhe cresçam de novo as barbas queimadas, mas quando voltar, jurou que vai te matar. Mowgli então respondeu, eu não tenho medo dele, também fiz eu igual promessa. Depois de prometido que nunca esqueceria os irmãos de gruta, pediu que Lobo Gris sempre trouxesse notícias. Passaram-se 3 meses, e Mowgli pouco saiu da aldeia, andando muito ocupado em aprender os usos e costumes dos homens. Teve que acostumar-se a usar panos em cima do corpo, o que lhe incomodava muito, a empregar o dinheiro, que não compreendia, e a usar o arado, que lhe parecia inútil. Os demais garotos sempre o punham nervoso, furioso. Felizmente, a lei da Jungle lhe ensinara a dominar-se, porque na vida selvagem o alimento e a segurança dependem muito do domínio sobre si próprio. Mowgli desconhecia sua própria força. Na Jungle sentia-se fraco em comparação com os animais selvagens. Na aldeia, os homens o consideravam forte qual um touro. Por outro lado, nada conhecia a respeito das castas, a divisão social da Índia. Tratava a todos com igualdade, o que não agradava a alguns como o sacerdote. Na aldeia, Mowgli conheceu um caçador chamado Buldeo, que, reunido com os velhos da aldeia, contava muitas mentiras sobre os animais da Jungle, inclusive histórias inventadas por ele sobre fantasmas. Mowgli provocava a raiva do caçador ao desmentir as histórias contadas por ele. Ao ser repreendido por meter-se na conversa dos mais velhos, recebeu o trabalho de pastorear os bois e búfalos, o que não lhe era nada difícil. Então ele disse aos outros garotos que tomassem conta dos bois, que ele sozinho guardaria os búfalos. Como os búfalos gostavam de pontos pantanosos para se refrescar do calor, ele os levou para o extremo da planície, lá onde o rio Waingunga sai da floresta. Saltou no pescoço de Rama, o búfalo-chefe do rebanho, e correu ao local onde marcara com o Lobo Gris. Lá o encontrando,
O lobo lhe disse que Shere Khan havia retornado àquela zona, mas estava distante a caçar. Então combinaram que, enquanto Shere Khan não voltasse, Lobo Gris iria sentar-se todos os dias na pedra onde estava, de modo que pudesse ser visto da aldeia. E, quando Shere Khan estivesse caçando Mowgli, o lobo o avisaria indo esperá-lo perto de uma grande árvore em um barranco ali perto. Foi o que aconteceu após alguns dias. Mowgli foi encontrar-se na árvore do barranco com o Lobo Gris, que lhe contou que Shere Khan havia voltado junto de Tabaque e o atacaria na entrada da aldeia quando ele estivesse voltando com os búfalos. Mowgli não tinha medo de Shere Khan, mas preocupou-se com a astúcia de Tabaque. Lobo Gris, contudo, lhe acalmou ao contar que, na madrugada anterior, havia encontrado Tabaque, feito o chacal contar todo o plano e então matado o chacal quebrando-lhe a espinha. Descobriu também que Shere Khan estava escondido no grande desfiladeiro seco do Waingunga. Então Mowgli fez uma pergunta, da qual a resposta dependia sua vida. Teria Shere Khan comido hoje ou ainda está de jejum? E Lobo Gris lhe respondeu, matou um pouco de madrugada e também bebeu no rio. Shere Khan nunca se conserva em jejum. Louco, louco, que infantil que é! Comeu e bebeu e pensa que o inimigo vai esperar até que digira? Shere Khan vai ver só. Então, Mowgli, ajudado por Lobo Gris e Aquelá, cuja presença muito alegrou e emocionou o jovem rapaz, preparou um plano para matar Shere Khan. Eles dividiram a manada de búfalos em duas partes. De um lado os machos, do outro as fêmeas e filhotes. Lobo Gris conduziu as fêmeas e os filhotes até a saída do desfiladeiro, enquanto Mowgli, montado em Rama e com a ajuda de Aquelá, guiou os búfalos machos até o começo do desfiladeiro, a partir de cima. E então Mowgli levou as duas mãos à boca e desferiu um grito rumo ao desfiladeiro, que foi ecoado de rocha em rocha. Ouviu-se então um urro de Shere Khan e Mowgli atiçou a manada de búfalos machos desfiladeiro adentro. Uma vez na disparada, coisa nenhuma os poderia deter. Shere Khan ouviu o som da disparada de búfalos e pôs-se a procurar um ponto onde pudesse subir os barrancos do desfiladeiro. Mas naquele ponto as paredes eram íngremes demais. Ele teve que trotar para adiante, pesado da digestão, disposto a tudo menos a lutar. Logo, o tigre ouviu os mugidos das fêmeas à sua frente e voltou. Compreendera tudo e preferia enfrentar os touros do que as fêmeas, mas era tarde. Rama pulou sobre ele, pisoteando-o com ferocidade e acompanhado por todos que o seguiam. O plano foi bem sucedido e Shere Khan foi totalmente moído. Depois de acalmar os búfalos com Lobo Gris e Aquelá, Mowgli pegou a faca que aprendera a sempre trazer na cintura desde que entrara na aldeia e retirou a pele de Shere Khan para apresentá-la à Roca de Conselho. Foi quando apareceu o caçador Budew, que ficou chocado ao ver o que Mowgli havia acabado de conseguir fazer. Ao reconhecer Shere Khan como um tigre que tinha cabeça a prêmio, Budew foi logo dizendo que ficaria com a pele de Shere Khan, pois havia uma recompensa de 100 rupias pela morte de tal tigre. Mowgli recusou-se a entregar a pele a Budew, e este ameaçou dar-lhe uma surra, sendo que Aquelá, que estava escondido com Lobo Gris desde a chegada do homem, saltou sobre o caçador, arremessando-o no chão. Budew pediu perdão a Mowgli e foi libertado para ir embora. Ele ficara assustado, achando que era magia ou feitiçaria, pois jamais vira um humano dar ordens a um lobo. Ao chegar à aldeia, contou histórias de feitiçarias e encantamentos que deixaram o sacerdote assustado. Após retirar e guardar a pele do tigre, Mowgli e os amigos recolheram novamente os búfalos e retornaram para a aldeia. Ao chegarem, viram luzes acesas e Mowgli pensou: deve ser uma homenagem a mim por ter matado Shere Khan. Mas uma chuva de pedra fora lançada em sua direção, contrariando seus pensamentos. Feiticeiro! Lobisomem! Demônio da jungle! Fora! Fora! Atira, Budew! Atira! Mowgli parou então, assustado com as pedras e os gritos. Aquelá sentou calmamente e comentou: não me parecem muito diferentes dos da Alcateia, estes teus irmãos homens. Parecem-me que estão te expulsando do povoado. Outra vez? Da primeira vez insultaram-me de homem, agora de lobo? Vamos-nos daqui, Aquelá.
E então Messua correu em sua direção e disse: Meu filho, dizem que você é feiticeiro. Não creio, mas vai-te, antes que te matem. Só eu sei que vingaste a morte do meu Natu. Mowgli então falou: Agradecei a Messua, homens. Por amor a ela, deixo de invadir a aldeia com meus lobos e caçar a todos. Depois do desabafo, incitou os búfalos entre os apedrejadores e tomou o caminho da jungle, seguido pelos dois amigos. Olhava as estrelas e sentia-se imensamente feliz. Ao chegarem à jungle, após rever Mãe Loba, seus lobinhos e Bagheera, foram à Roca de Conselho. Lá, Mowgli deu o chamado para chamar os outros lobos para que pudesse apresentar a pele do tigre. Mesmo desacostumados a se reunirem novamente em conselho, os lobos atenderam ao chamado. Os lobos que chegavam à roca encontravam-se aleijados, mancos e feridos, devido a terem ficado sem chefe desde que Aquelá foi deposto da chefia. Após verem a pele do tigre, os lobos pediram para Aquelá chefiar novamente a alcateia, junto a Mowgli. Aquelá aceitou voltar a ser chefe da alcateia. Mowgli, porém, resolveu não mais pertencer à alcateia de Seoni e caçar sozinho na jungle, somente em companhia dos seus 4 irmãos lobos.